parte do rosto. O líder do grupo, o general Mário Fernandes, então número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, preso na operação de ontem, visitou o acampamento com manifestantes golpistas montado em frente ao QG do Exército em Brasília em mais de uma ocasião. No dia 9 de novembro, segundo a Polícia Federal, Fernandes criou e imprimiu uma cópia em um computador do Palácio do Planalto do documento intitulado Planejamento Punhal Verde Amarelo, que descreve o plano para prender e executar o ministro Alexandre de Moraes, além dos integrantes da então chapa vencedora das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Os militares listaram passo a passo o que precisavam para cumprir o plano. Eles mapearam os locais frequentados por Moraes e Lula, os principais trajetos diários, além de detalhar quantas pessoas faziam a segurança dos dois e quantos militares seriam necessários para executar a ação. Também listaram as armas que seriam usadas. De acordo com a PF, o general Mário Fernandes levou uma cópia do documento até o Palácio da Alvorada, onde estava Jair Bolsonaro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de novembro de 2024, são 8 horas da manhã. Demorou 1 ano e 10 meses até que começasse a persecução penal formal de Jair Bolsonaro. A rigor, porém, ele começa a acertar suas contas com a lei hoje. A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que desencadeou a operação contra-golpe, que prendeu um general e escancarou um plano quase inacreditável de assassinar o atual presidente da República, seu vice e o magistrado que tomou tal decisão, primou pelo cuidado de divulgar simultaneamente a investigação da Polícia Federal e a anuência do Procurador-Geral da República, não só quanto à operação policial que teve o ex-presidente como foco, mas quanto à sua culpabilidade. Com efeito, quem se deu ao trabalho de ler as mais de 500 páginas divulgadas pelo Supremo e principalmente a manifestação do PGR, já sabe o que este fará após receber o material, provavelmente na semana que vem, com o indiciamento que será entregue nesta quinta-feira, 21, a Alexandre de Moraes pela Polícia Federal, segundo a imprensa informa. Aliás, a denúncia do PGR se apoiará em um tripé: tentativa de golpe, joias e fraude em vacinas. A demora na ação do Dr. Paulo Gonet deriva do fato de que não podia fazer nada antes que a Polícia Federal concluísse o inquérito da tentativa de golpe, conclusão que atrasou devido à descoberta do plano bolsonarista para matar Lula, Alckmin e Moraes. Porém, finalmente chegou o dia. A Polícia Federal conclui investigação sobre o plano bolsonarista de golpe de Estado nesta quinta-feira, com o indiciamento de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Augusto Heleno e outros envolvidos na trama. O relatório será enviado entre hoje e amanhã ao ministro Alexandre de Moraes, que provavelmente fará o anúncio formal do indiciamento. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, o STF determina a prisão de suspeitos por planejamento de golpe contra a democracia. O ministro do Supremo teve o cuidado aqui, como você pode ver, de listar a decisão dele mesmo, a íntegra do despacho que tornou pública a sua decisão, a íntegra da manifestação do PGR e a íntegra do pedido da PF. O mais curto de tudo é, excluindo o anúncio à imprensa que tornou pública a decisão, é a manifestação do Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet. Aqui ele cita o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de uma forma bastante, vamos dizer assim, bastante eloquente. Você veja só, esse trecho:
O Procurador-Geral da República registra que, em conversa com Mauro César Cid, Mário Fernandes, que é o general que foi preso, afirma ter se encontrado pessoalmente com o então presidente Jair Messias Bolsonaro em 8 de dezembro de 2022, revelando sua preocupação para a realização de ação com brevidade sob risco de frustração do golpe planejado. Acrescenta ter o investigado afirmado agir diretamente junto às Forças Armadas, orientando tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros. E anota que, em 9 de dezembro de 2022, Mário Fernandes envia áudio para Mauro César Cid comemorando o fato de Jair Messias Bolsonaro ter aceitado o nosso assessoramento. Isso significa basicamente que existe um general que afirma claramente em áudio, com a voz dele mesmo, que o Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, aceitou um plano para assassinar Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes em dezembro de 2022. Muito bem, a trama golpista, o PGR considera graves as novas acusações e vê inclusive espaço para anular acordo do Mauro Cid. O PGR vai fazer uma denúncia contra Bolsonaro unindo tentativa de golpe, joias e fraude em vacinas. E ele já está dizendo que ele vai fazer isso porque não há mais dúvida, minha amiga, meu amigo, de que isso será feito. O que há são trâmites processuais que vão durar horas, questão de horas, 24, 48, isso está tudo resolvido. A denúncia formal do PGR sai na semana que vem. A Polícia Federal concluiu a investigação sobre o plano bolsonarista de golpe. Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Augusto Heleno e outros envolvidos na trama serão indiciados no relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal vai concluir nesta quinta-feira a investigação sobre o plano de golpe de Estado. O relatório, com todas as provas reunidas no curso das apurações, será entregue ao ministro Alexandre de Moraes no STF. Os investigadores estão na fase final de ajuste do texto. Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Mauro Cid e outros envolvidos na trama serão indiciados, segundo a fonte. A conclusão dos trabalhos dos investigados ocorre após a operação de terça-feira desta semana, que prendeu 4 militares do Exército e um agente da própria Polícia Federal envolvidos no plano para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Moraes. Nesta quinta, Cid vai prestar esclarecimentos no STF sobre as omissões em sua delação premiada constatadas pela Polícia Federal no curso das apurações. Se conseguir convencer o gabinete do ministro Moraes, o colaborador preserva seu acordo. Do contrário, ele pode perder os benefícios que recebeu por entregar crimes dos bolsonaristas envolvidos em diferentes inquéritos apurados no Supremo. Muito bem, o Cid depõe hoje a Moraes com a sua delação em xeque por omissões sobre o plano golpista. Na verdade, as autoridades acreditam que o Mauro Cid, na verdade foi deletado do celular dele todo esse material, e a Polícia Federal usou um software israelense para recuperar na nuvem o que o Mauro Cid deletou. E o Mauro Cid entrou em pânico ao saber que ele vai ter a sua delação anulada. Choro, desânimo e medo de prisão, a reação de Cid antes da audiência com Moraes. O ex-ajudante de ordem se apresenta nesta quinta ao STF e corre o risco de perder a delação premiada. Ele nega que conhecia plano de matar Lula, Alckmin e ministro do STF. Sob o risco de perder os benefícios da delação premiada, Mauro Cid demonstrou desânimo e chorou diante de familiares na véspera da audiência no Supremo Tribunal Federal.
Agora, minha amiga, meu amigo, ele é um laranja, mas não é uma pessoa descerebrada, ele não é uma pessoa que tem qualquer tipo de deficiência cognitiva. Ele sabia muito bem que ele estava participando, por saber, só saber, o tornava um partícipe de um plano de crimes de sangue contra autoridades, gente que o povo elegeu. Agora ele vai chorar? Não adianta mais, e nem é cabível. E o fato é que essas omissões devem levar o Mauro Cid de volta à prisão. E para ele a situação é muito dramática, porque não é só ele. Na verdade, parte do acordo do Mauro Cid de delação premiada foi para salvar o pai dele, um general de 4 estrelas, que participou de tudo, inclusive foi levar a joia do Bolsonaro para vender nos Estados Unidos, e da esposa dele. É muito triste isso, mas é consequência dos atos dele e de mais ninguém, não é? E as provas da delação do Mauro Cid seguirão válidas, mesmo que a delação dele seja anulada. E um agente da Polícia Federal preso ontem, ainda por cima, tentou esconder o celular, resistiu a falar, mas prestou depoimento. O agente da Polícia Federal preso por colaborar com o plano golpista decidiu falar. Ele reagiu à abordagem da corporação. Ele diz, na verdade, esse sujeito, que ele foi convencido a participar do plano de matar Lula pela ABIN. E isso aí beira também no Alexandre Ramagem, e o processo da ABIN, que não foi concluído, vai ficar para uma investigação à parte. Então, vem mais coisas contra o Bolsonaro por aí. Esse processo que está sendo denunciado nos próximos dias pelo Procurador-Geral da República contra o Bolsonaro é porque havia uma inquietude, há uma inquietude na sociedade em relação a esse processo e a gravidade do que está acontecendo do país, com o atentado em Brasília e com, na verdade, o deboche e a postura dos bolsonaristas, fazendo ameaças ao Alexandre de Moraes, fazendo ameaças de golpe usando o apoio de Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos. Tudo isso fez com que o caso da ABIN fosse deixado para uma segunda etapa que nós vamos ver no ano que vem. A policial federal preso, disse que foi cooptado por agente da ABIN em plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Isso ainda vai dar o que falar, mas seja como for, os aliados já perceberam a gravidade do caso. O Tarcísio de Freitas está em silêncio, não disse nenhuma palavra em defesa de Bolsonaro. E não só ele, após a operação da Polícia Federal, os filhos e aliados do Bolsonaro ficam fazendo ameaças, dizendo que o Trump vai salvar o pai, e dizendo que é perseguição ao Bolsonaro, mas o Centrão, assim como o Tarcísio, se calou. Até o Valdemar Costa Neto se calou. Esse Ciro Nogueira também se calou. E aqui você tem, veja só, o Valdemar, por exemplo, figuras próximas do ex-presidente em seu mandato, como Valdemar Costa Neto, Arthur Lira e Ciro Nogueira, também ficaram em silêncio. O ex-ministro de Bolsonaro também quer se desvincular, não quer saber de participar dessa história. É o general da reserva Luiz Eduardo Ramos, não é? Que ele foi ministro de Bolsonaro, também disse que não tem nada a ver com isso. Todo mundo pulando fora mesmo, a não ser os filhos. Bomba e PF abalam o bolsonarismo após o otimismo com a eleição municipal. 2 acontecimentos ocorridos no intervalo de uma semana fizeram o otimismo de Bolsonaro e dos bolsonaristas desmoronar. O atentado à bomba na frente do STF e a operação da PF
praticamente sepultaram o projeto de lei da anistia e colocaram o ex-presidente e seus aliados na berlinda. O projeto já foi para o lixo e a proposta seria um caminho para Bolsonaro concorrer à presidência. Não ia ser aprovado, mas ia fazer um barulho político. Hoje não existe mais clima para aprovar isso. A percepção de que o risco à democracia é página virada cessou. Todo mundo, com o atentado em Brasília e com esse plano vindo à tona, ninguém mais diz que já passou, ficou tudo no passado. O Bolsonaro está muito mais perto da cadeia. A bomba e a investigação da Polícia Federal ocorreram num momento que Bolsonaro fazia discurso a favor da democracia. Ocorre que ficou difícil ele sustentar esse discurso, depois que o general Mário Fernandes afirmou em áudio gravado, é um detalhe, tá? Para quem vai dizer que é armação tal, tem um áudio gravado do general dizendo que levou o documento para Jair Bolsonaro e ele autorizou o plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Bom, pensar em matar alguém não é crime, como disse o Flávio Bolsonaro? Não é bem assim. Veja só, juristas dizem o seguinte: o comentário do senador Flávio Bolsonaro sobre a operação da Polícia Federal que prendeu 4 militares e um policial por suspeita de planejar o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes causou grande repercussão. Contudo, o especialista ouvido pela revista Veja explica que no caso da investigação que motivou a ação da PF, não é bem assim. Se analisarmos o que o senador disse de forma isolada, ele está certo. Os atos preparatórios, ou seja, os atos anteriores ao início de uma execução, quando se pensa, planeja, mas não se executa, não são considerados crimes. Só que a decisão de Moraes não é sobre isso, explica o advogado criminalista Samuel Falavinha. No direito penal, os crimes são analisados de acordo com a teoria finalística, que diz que tão importante quanto o delito em si é o propósito com que ele foi praticado. No caso da operação de terça, as tentativas de homicídio, se viessem a acontecer, não tinham como finalidade o homicídio em si, mas, de acordo com a decisão de Alexandre de Moraes, a abolição do Estado Democrático de Direito, afirma o criminalista, ou seja, ele não vai ser preso por assassinato, mas sim por tentar um golpe de Estado. E aqui eu quero mostrar para você o seguinte: o Blog da Cidadania fez aqui no YouTube uma enquete com o público que está aí bombando e mostrando que em 50 mil votos dados até agora, a pergunta: você acha que Bolsonaro será preso por seus crimes? 87% dizem que ele será preso e só 13% dizem que ele não será preso. Então a gente vê que tem um discurso que tem sobressaído muito na internet, inclusive no nosso campo político, de gente dizendo que não vai dar em nada, que é algo que eu considero muito prejudicial, porque predispõe a opinião pública, esse discurso, a achar que vai haver impunidade. Mas a grande maioria silenciosa precisa se pronunciar. Então, se você faz parte desses 87% que acham que Bolsonaro vai ser punido, diga isso claramente. É importante fazer essa pressão. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.